Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João 11, 38. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, e disse: tirai a pedra. Marta, o irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, por mim haveres ouvidos. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desarragai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram neles. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Aqui essa palavra, aleluia, Jesus, né? A gente pode imaginar, aleluia, Jesus. Marta, aleluia, Jesus, e Maria mandam um recado para Jesus, falando que Lázaro estava doente. Jesus fala que aquela enfermidade não era para a morte, aleluia, Jesus. Mas sim, aleluia, Jesus, Maria e Marta esperavam que Jesus estivesse lá naquele grande momento, naquela situação, aleluia, Jesus. Mas quantas vezes, aleluia, Jesus, nós estamos como Marta e Maria, estamos vivendo um problema, uma situação, e queremos que Jesus esteja lá naquele momento. Mas a palavra do Senhor diz que ali tinha um propósito, aleluia, Jesus. O propósito era que Jesus ressuscitasse Lázaro, para que aquele povo cresce em que Jesus era o enviado. Não é diferente na minha e na tua vida, aleluia, Jesus. As dificuldades vêm, as situações vêm, mas Jesus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa, aleluia, Jesus. Muitas vezes nós queremos que Jesus faça imediatamente, aleluia. Jesus tem poder de fazer? Tem. Jesus poderia ter ido? Poderia, mas é como eu falei, o Senhor tem um propósito na minha e na tua vida, aleluia, Jesus. Para realizar o propósito, Ele precisa, aleluia, Jesus, que eu e você, aleluia, Jesus, cremos que vai acontecer, aleluia, Jesus, aquilo que o Senhor prometeu na minha e na tua vida. E o que o Senhor prometeu? Que nós seremos o quê? Discípulos, que nós levaremos essa palavra, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, na passagem que nós lembramos, que diz: e Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Aleluia, Jesus. Jesus se comoveu, aleluia, Jesus, com aquela situação de Marta e Maria, aleluia, Jesus. Glória a Deus, o Senhor se comove, aleluia, o Senhor está presente, o Senhor sente, aleluia, Jesus. O Senhor sente o nosso sofrimento, aleluia, as nossas dificuldades, tudo aquilo. Marta e Maria estavam passando por um luto, aleluia, Jesus. Quantas vezes nós passamos por situações, aleluia, Jesus, e achamos que Jesus não está conosco, aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele está conosco em todo o tempo, aleluia, Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz, né, que Ele foi até o sepulcro, e aquele sepulcro era uma caverna, e ali tinha uma pedra posta ali naquela porta, aleluia, Jesus. Mas aqui o Senhor dá uma ordem, antes dele chamar Lázaro para fora, antes de chamar, aleluia, Jesus, por Lázaro, ele dá uma ordem, aleluia, Jesus, que é: tirai a pedra, aleluia, Jesus. O Senhor nessa noite nos dá uma ordem, aleluia, Jesus: tirai a pedra. O que significa essa pedra? Aleluia, Jesus. Essa pedra ali era pedra mesmo, era uma rocha, aleluia, Jesus. E aqui, aleluia, Jesus, trazendo para nós essa pedra, aleluia, Jesus, que separava, aleluia, Lázaro da vida, que era Jesus. E quantas vezes nós temos pedras que são situações
que vem, aleluia, medo, aleluia, Jesus, glória a Deus, que vem para o quê? Para mágoas. E uma coisa que me chamou assim muito, que o Senhor falou comigo, acomodação. Quantas vezes nós estamos acomodados? Essa é a pedra que nos afasta da vida eterna, que nos afasta da vida que é Jesus. Lázaro estava com aquela pedra posta, aleluia, Jesus, naquele sepulcro, estava afastando, aleluia, Jesus, dele, que é a vida. E quantas vezes nós deixamos que essas pedras, aleluia, Jesus, nos afaste do amor de Cristo, aleluia, Jesus. Aqui, aleluia, Jesus, quando o Senhor diz, tirai a pedra, aleluia, Jesus, não é porque o Senhor não poderia ter tirado, Ele poderia ter tirado a pedra, aleluia, Jesus, mas o Senhor quis mexer com aquele povo, aleluia, Jesus, quis fazer, olha, você tem que fazer algo, é a mesma coisa conosco. É nós que temos que tomar a atitude de tirar a pedra. Aleluia, Jesus, porque Jesus é a vida. Depois que você tirar a pedra, aleluia, Jesus vai te transformar. Jesus vai te dar vida, aleluia, Jesus, glória a Deus. É isso que o Senhor quis falar ali para aquele povo, aleluia, Jesus. Tirai a pedra, aleluia, Jesus, que eu vou ressuscitar, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor vem falando para nós nessa noite, aleluia, Jesus. Mas sempre tem, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Marta, ela se levanta e fala, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. E para a gente tirar as pedras que tem na nossa vida, a gente começa a falar, Senhor, não, deixa, isso aqui não está, não, Senhor, não é não. Isso aqui não está me afastando de Ti, não. Isso é coisa da minha cabeça. Não, vou deixar essa pedra aqui mesmo. Nós não aceitamos, aleluia, Jesus, nós não acreditamos, nós não queremos tirar aquilo que nos afasta do Senhor, porque nós não acreditamos que nos está nos afastando. É o que eu estou falando, é o que o Senhor me trouxe, acomodação. Estamos tão acomodados, está tão seguro, eu estou tão bem na minha situação, aleluia, Jesus, que eu não vejo que essa pedra está me tirando, aleluia, Jesus, da presença do Senhor, dessa vida que é Jesus Cristo, aleluia, Jesus. E quantas vezes, aleluia, Jesus, o Senhor fala para nós tirar a pedra, e a gente fala que é da nossa cabeça, aleluia, Jesus. Nós viemos na casa do Senhor e o Senhor fala uma palavra, não, Jesus, não é para mim não, hoje não, eu estou bem. A palavra do Senhor diz para nós examinarmos a nós mesmos, aleluia, Jesus. E quantas vezes nós estamos passando situação de dificuldade e não conseguimos nos analisar, nos olhar nós mesmos e saber o porquê que nós estamos passando, aleluia, Jesus. Nós vimos aqui que Lázaro passou por essa situação para a glória de Deus, porque tinha um propósito, para aquela multidão crer no Senhor Jesus Cristo. Em muitas situações nós passamos para que o Senhor, aleluia, Jesus, para que a palavra do Senhor, Jesus, que as pessoas vejam a transformação da nossa vida e creiam em Jesus Cristo. Mas também, é como eu estou falando, a pedra fica ali e nós não queremos tirar. E a palavra do Senhor continua, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor disse, aleluia, disse-lhe Jesus, não hei, aleluia, Jesus, não eu te dito, se creres verás a glória de Deus? Nós sabemos, aleluia, se nós cremos, aleluia, Jesus. Ele fala mais uma vez para Marta, aleluia, Marta, para de ser incrédula, você não crê que Jesus, quantas vezes nós somos incrédulos, aleluia, Jesus, não cremos, aleluia, como a pastora acabou de ministrar, que eu achei lindo, aleluia, Jesus, né? Como é difícil, aleluia, Jesus, a gente colocar nas mãos do Senhor e crer. Será que o Senhor tem o será sempre? Será que o Senhor vai fazer? Não, o Senhor já fala para ela. Não te falei, Marta? Se creres, verás a glória do Senhor? Não te falei, aleluia, Jesus, igreja, aleluia, se creres, verás a glória do Senhor? Tirai a pedra, acredita que eu vou fazer, eu vou te dar vida, como eu fiz com Lázaro, aleluia, Jesus. Mas aqui para tirar a pedra também, aleluia, Jesus precisou de outra, aleluia, atitude, obediência, aleluia, Jesus. Aquele povo obedeceram, aleluia, a Jesus e tiraram a pedra. E quantas vezes nós somos desobedientes, aleluia, nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem falado comigo e com você. E aí as coisas não acontecem, a pedra continua lá, a pedra não é removida, a situação continua, e quem é o culpado? Jesus. Jesus, ai Senhor, o Senhor não me ouve, ai Senhor, você não está aqui, aleluia, Jesus, o Senhor está do teu lado, mas nós precisamos obedecer,
obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, aleluia, Jesus, o milagre acontece. Aleluia, Jesus, na minha e na tua vida. Agora, se a gente não obedecer ao Senhor Jesus Cristo, o milagre não acontece. E a palavra do Senhor diz: tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando, olhou para o céu e disse, aleluia, Jesus, Pai, graças te dou, por mim haveres ouvidos. Aleluia, Jesus. Graça nós temos que dar ao Senhor. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, depois, para aquele povo, tudo nós temos que dar graça, aleluia, Jesus. O Senhor agradeceu, aleluia, Jesus, porque o Senhor, aleluia, tinha ouvido ele. O Senhor me ouve, o Senhor te ouve. Mas nós temos agradecido ao Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós temos, aleluia, sendo gratos, gratidão. Nós somos gratos ao Senhor, aleluia, Jesus. Aqui, o próprio Jesus, o próprio Deus, aleluia, Jesus, olhou para o céu e deu graças ao Pai, aleluia, Jesus. Ele agradeceu ao Senhor, ao Pai Todo-Poderoso, por ter ouvido a oração, aleluia, Jesus. E depois que a pedra é removida, aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, Jesus, chama a Lázaro, aleluia, Jesus, para fora, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, e tendo dito isto, chamou com grande voz, sai para fora, Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu, aleluia, Jesus. Depois que nós tiramos a pedra, os nossos ouvidos são abertos, nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo. Quando nós tiramos tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nossos ouvidos estão abertos para ouvir. Lázaro ouviu a voz do Senhor, aleluia, Jesus. Essa voz, aleluia, Jesus, que liberta, essa voz que transforma, aleluia, Jesus, e que traz vida, aleluia. Jesus trouxe vida a Lázaro, aleluia, Jesus. Quando depois que a pedra foi removida, a voz de Jesus libertou aquela vida. A voz do Senhor Jesus nos liberta. Quando nós tiramos tudo aquilo, aleluia, Jesus, que está nos separando do amor de Deus, aleluia, Jesus, nós ouvimos a voz do Senhor, aleluia, Jesus. Quando ele diz, Lázaro, sai para fora, aleluia, Jesus. Porque, aleluia, Jesus, Lázaro saiu para fora com o quê? A palavra do Senhor diz que Lázaro saiu tendo as mãos, aleluia, Jesus, e os pés ligados com faixa, e o rosto envolvido num lençol, aleluia, Jesus. Lázaro estava amarrado, Lázaro estava preso, aleluia, Jesus. Mas o Senhor, quando ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor falou o quê? Aleluia, desligai, tirai, deixai ir. Nós somos livres em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, quando Ele nos chama, aleluia, Jesus, o Senhor chamou a mim e a você, aleluia, Jesus, para algo maior, aleluia, Jesus, não só, aleluia, Jesus, para estar aqui dentro, louvando e engrandecendo, mas também para levar essa palavra, aleluia, Jesus. Lázaro, aleluia, Jesus, foi aleluia, Jesus, um discípulo, ali uma palavra viva de ressurreição. Lázaro veio, aleluia, Jesus, trazendo o quê? Só Jesus pode, aleluia, ressuscitar. Aleluia, eu não sei, aleluia, Jesus, o que está morto, qual é a pedra que está te deixando morrer, que você está morto dentro de ti. Mas eu quero te dizer, aleluia, Jesus, quando você tirar essa pedra, aleluia, Jesus, você vai ouvir a voz do Senhor teu Deus, aleluia, Jesus. Lázaro sai ainda envolto em faixas, mas vivo. É um processo, ele carrega, aleluia, Jesus, a sua vida. Depois vem a libertação, aleluia, por completa, aleluia, Jesus. Quando nós saímos, aleluia, Jesus, Lázaro saiu envolto no lençol, com as mãos, aleluia, amarradas e um lençol no rosto. Mas, aleluia, Jesus, ele teve um processo. Ali foi tirado, aleluia, Jesus, somos nós. Quando nós somos chamados, quando nós ouvimos essa voz, aleluia, Jesus. Um dia Jesus me chamou, Nelly, sai para fora, aleluia, Jesus. Um dia Jesus se chamou, aleluia, Jesus. Mas nós não fomos limpos na mesma hora, aleluia, Jesus. Nós fomos sendo purificados, nós somos limpos através da palavra do Senhor. Isso nos remete, quando o Senhor fala, tirai, aleluia, Jesus, desamarrai, aleluia, Jesus, e deixai ir,
aleluia, Jesus. É isso que o Senhor está falando, aleluia. Deixai vir a mim, aleluia, Jesus, agora Lázaro, porque agora ele vive, ele não está mais morto. Agora ele ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia, Jesus. Somos nós hoje somos vivos, aleluia, em Cristo Jesus, porque um dia Jesus nos libertou, nós éramos mortos, como, aleluia, Lázaro, não morto fisicamente, aleluia, Jesus, como Lázaro ficou dormindo, a palavra do Senhor diz, mas nós estamos mortos espiritualmente, aleluia, Jesus, abatido emocionalmente, mortos emocionalmente, aleluia, Jesus, várias mortes, aleluia, Jesus, nós podemos trazer para hoje. Lázaro, ele dormiu, aleluia, ele morreu, mas o Senhor ressuscitou. Nessa noite, aleluia, Jesus, tira a pedra para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus. A voz do Senhor Jesus liberta vidas. Quando ele falou para a filha de Jairo, aleluia, Jesus, ela despertou do sono, aleluia, Jesus. Ela só ouviu a voz de Jesus, aleluia, Jesus. Mais outra passagem que lembro, aleluia, Jesus, da viúva de Naim, aleluia, Jesus. Aquela mulher estava levando aquele filho que estava morto. O Jesus parou e clamou, chamou, aleluia, Jesus, e ele ouviu a voz de Deus e ressuscitou. O Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos traz vida, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, tirai a pedra, aleluia, Jesus, para quê? Para que o Senhor, aleluia, possa trabalhar na minha e na tua vida. Quando eu tiro essa pedra, eu estou dando liberdade, aleluia, Jesus, para que o Senhor possa fazer o que lhe apraz na minha e na tua vida, aleluia, Jesus. Quando eu tiro a pedra, eu dou liberdade para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Quando eu tiro o pecado, aleluia, Jesus, essa pedra significa muita coisa. Quando eu tiro o pecado, aleluia, Jesus, quando eu deixo, aleluia, Jesus, de fofocar, quando eu deixo, aleluia, Jesus, de fazer algo, aleluia, Jesus, que me afasta da presença do Senhor, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus Cristo pode trabalhar na minha vida, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo, aleluia, Jesus. E ainda que tinha feito muitos sinais, aleluia, Jesus, desculpa, irmão, aleluia, Jesus, tu és santo, Senhor Jesus, aos pés ligados. Muitos, pois, dentre os judeus, tinha vindo a Maria, vindo a Maria, que tinha visto que Jesus fizera e creram nele, aleluia, Jesus. É isso, aleluia, Jesus, na minha e na tua vida, aleluia, Jesus. Quando, aleluia, Jesus, as pessoas verem aquilo que o Senhor tem feito na minha e na tua vida, nós somos um testemunho vivo, aleluia, a minha vida, aleluia, Jesus, não preciso abrir a minha boca para falar, as pessoas olhando para mim, aleluia, Jesus, vai ver Cristo em mim, Cristo em você, aleluia, Jesus, que nessa noite, aleluia, Jesus, o Senhor nos chama para fora, aleluia, Jesus, para tirar tudo aquilo, aleluia, Jesus, que está nos separando, aleluia, Jesus, da presença do Senhor, de ter essa intimidade com Cristo, aleluia, Jesus, nessa noite o Senhor nos chama, eu não sei, aleluia, Jesus, o que você tem para ser tirado, aleluia, Jesus, eu não sei, eu sei o que eu preciso, aleluia, Jesus, porque, aleluia, Jesus, o Senhor conhece o meu coração, conhece o teu coração, mas se nessa noite, aleluia, Jesus, essa palavra falou contigo, se tem algo que está te paralisando, se tem algo, aleluia, Jesus, que está te afastando da presença de Deus, aleluia, Jesus, muitas vezes o Senhor me traz aqui ao meu coração, é o cansaço de ler a Escritura, aleluia, Jesus, é o cansaço, a gente está nesse, aleluia, Jesus, nesse estudo, aleluia, Jesus, como é gratificante você conseguir, aleluia, Jesus, eu digo conseguir, porque é isso que o inimigo trabalha, o inimigo não quer que você leia as Escrituras, que você se achegue, isso é uma pedra, um impedimento, para que você possa estar mais presente perto do Senhor, aleluia, Jesus, quantas vezes, aleluia, Jesus, você pode achar que é uma coisa tão simples, aleluia, Jesus, o cansaço, aleluia, Jesus, trabalhei o dia inteiro, não tirei um tempinho para o Senhor não foi a tua primazia, aleluia, Jesus. Isso o inimigo está roubando. Essa é a pedra que está roubando a intimidade que você tem com Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós achamos, é só cansaço, trabalhei o dia inteiro. É uma situação, a correria do dia a dia. Não, igreja.
Aleluia, Jesus. Nós temos que orar e buscar do Senhor Jesus Cristo, para que tudo aquilo que venha nos afastar do Senhor Jesus Cristo, venha sair das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Você que nessa noite, aleluia, Jesus, tem algo no seu coração e queira, aleluia, Jesus, vir aqui na frente, aleluia, Jesus, deixar no altar do Senhor, aleluia, Jesus, para que o Senhor possa fazer, aleluia, Jesus. Mas venha, aleluia, Jesus, se o Senhor realmente te tocou, aleluia, falou contigo, aleluia, Jesus, e venha na frente de que o Senhor vai fazer, aleluia, Jesus, o melhor na nossa vida. Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa noite quero te louvar, Senhor Jesus. Vai trabalhando, Senhor, nessa noite na vida de cada um, Senhor. Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que está te paralisando, que tem paralisado, Senhor, nas vidas dos nossos irmãos, na minha vida, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, tirar toda pedra, Senhor, de tropeço, caia por terra, em nome de Jesus, papai. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ouvir a tua voz, Senhor, porque a tua voz é vida, a tua voz é cura, é libertação, é transformação. Então vem, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, abrindo os nossos ouvidos espirituais, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor, todo o tampão, Senhor Jesus, dos ouvidos, Senhor Jesus Cristo, caia por terra nessa noite, Senhor Jesus Cristo, e vem, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, papai, Senhor Jesus, abençoando, guardando, curando, libertando, em nome de Jesus, amém.